Olá, turma, tudo bem? Como eu prometi aí para vocês fazer essa gravação, né, desse assunto que a gente já vem conversando nas últimas aulas, mas para facilitar aí para vocês tirarem qualquer dúvida em relação às medidas de associação, risco relativo, odds, que a gente já viu como que faz o cálculo, os estimadores, né, não só os de risco, mas também os de tratamento, que são as reduções absolutas do risco e relativa do risco, o NNT, e aplicar mesmo na análise desses estudos epidemiológicos que a gente viu nas últimas aulas. Aqui, pessoal, relembrando, né, eu acho que esse quadrinho é bem importante, já está disponível no AVA para vocês e nas outras aulas também, é um resumo mesmo do que vocês precisam saber, porque normalmente isso é tanto é abordado, né, em testes e provas de residência, vocês viram no teste de progresso como que esse assunto cai, né? E também para a confecção dos estudos, que eu espero que vocês, a partir de agora, comecem aí a escrever, como a gente vem também discutindo na aula. Então, gente, resumidamente, vou falar muito rapidamente, né? Que a gente já viu isso. Os tipos de estudo são importantíssimos, a gente saber quais são esses tipos de estudo. Quais são os estudos descritivos, quais são os estudos analíticos, né? Por que que a gente fala isso? Estudos descritivos, eles descrevem, né? Eles são relativamente mais simples, mas eles são importantíssimos na base da pirâmide de evidência, porque eles mostram para a gente as características, né? Detalhadamente as características da doença, dos indivíduos, das variáveis que a gente chama de pilares da epidemiologia, variáveis tempo, espaço, e pessoa. E a partir desses estudos descritivos, né, onde se inclui também o ecológico, além da série de caso e relato de caso, a gente tem, além desses descritivos, a gente tem o quê? Os analíticos, onde eu estabeleço uma relação, né, de causa e efeito, porque a gente sabe que nada acontece ao acaso, né? Então, a gente precisa provar que, de fato, há uma relação de causa e efeito. O que é importante também a gente saber qual é a unidade de análise, lembrando que alguns trabalhos não têm informação individual, né? Normalmente, os trabalhos ecológicos, eles não têm essa informação individual, eles acessam as informações e os dados pelo banco de dados, né? Eles buscam essas informações dos bancos de dados, enfim. Então, ele não tem em mãos essa informação do indivíduo. E os ensaios clínicos comunitários também, que pegam as informações do agregado, tá? Da população. Os outros estudos, eles têm a unidade de análise individual. Eu tenho acesso à informação de indivíduo por indivíduo. E aí, obviamente, eu vou utilizar a minha medida de frequência mais apropriada para cada trabalho. Alguns trabalhos não mexem diretamente com a medida de frequência, mas existem dois que são diretamente relacionados a elas, né? Prevalência e incidência. O estudo transversal, que é o estudo de prevalência ou seccional, também chamado seccional, ele utiliza diretamente a medida de frequência prevalência. E o estudo de coorte, ele usa diretamente a medida de incidência. Aqui eu coloquei prevalência porque alguns autores citam prevalência, mas predominantemente incidência, porque o estudo de coorte, ele trabalha diretamente com a história natural da doença, com o risco de desenvolver uma doença ou não entre o grupo exposto e não exposto, tá? E os demais trabalhos não especificam, não fica tão evidente a medida de frequência. A posição do investigador também é importantíssima, ou seja, o investigador ele está observando, né, simplesmente o que está acontecendo, ou ele está intervindo, ele está fazendo um experimento. Então, na verdade, a maior parte dos trabalhos são observacionais e o nosso padrão ouro, né, seria o ensaio clínico randomizado, a randomização, que é a alocação aleatória dos indivíduos da amostra, nos grupos, né, onde eu vou fazer a intervenção. Eu, pesquisador, eu vou intervir, eu vou fazer um experimento. E num grupo, eu vou utilizar a droga experimental, e no outro grupo, eu farei a convencional ou placebo. Então, resumidamente, é isso. Lembrando, né, que é muito difícil aliás, eu não tenho como fazer um experimento, ou seja, expor o meu paciente num grupo
num estudo de caso de coorte, por exemplo, onde eu vou expor o meu paciente a um fator de risco, eu não posso fazer isso. Então, normalmente, a gente faz experimento e trabalha, né, com estimadores de tratamento nesses trabalhos de ensaios clínicos e ensaio clínico comunitário. O tempo. Os estudos, eles podem ser transversais, ou seja, um corte no tempo, ou ao longo de um tempo, né? Que seria assim, eu tenho uma leitura inicial e uma leitura, pelo menos uma segunda leitura, como se fosse o filme da vida, né? O filme que acontece ali durante a minha pesquisa. As posições em relação ao tempo, o trabalho pode correr junto com o tempo, que se chama prospectivo, eu começo hoje, começo a ler daqui para frente, ou retrospectivo, quando eu começo a ler daqui para trás, só que eu tenho dois sentidos. Pode ser, num caso controle, por exemplo, eu parto da causa para o efeito, porque eu estou buscando etiologia, e no coorte, né, que eu estou buscando avaliar a história natural da doença, e determinar quais são os fatores ali que causam essa doença, eu posso fazer um retrospectivo, tá? Só que esse retrospectivo ele não parte da causa para a exposição, ele parte da exposição para a causa. Só que eu começo a pesquisa, por exemplo, lá em 2019, nos prontuários, e chego até 2022, sempre para frente nesse sentido. Os estimadores, que é o que a gente vai abordar agora, né, nesse encontro aqui, nos transversais são a razão de prevalência e o odds, lembrando que a gente foca na razão de prevalência, que é o mais específico para os estudos transversais, o odds ratio, ou razão de chance, que é o estimador que a gente usa no caso controle, porque, na verdade, esses estudos já aconteceu o caso, né? Então, a doença e a exposição já ocorreram, então eu vou fazer uma comparação do que acontece no grupo caso comparado ao grupo controle. O estudo de coorte, ele é o mais clássico para a gente conseguir visualizar risco, então eu vou calcular o risco relativo e o risco atribuível, e outros estimadores podem ser utilizados por alguns autores, mas a gente vai focar nesses dois, que são os mais utilizados, e os ensaios clínicos, que trabalha com a redução do risco, porque eles estão trabalhando com medicações, né? Tratamento, vacina, que é a prevenção. Então, você vai ter o risco, você vai ter que calcular o risco relativo, mas pensando na redução absoluta e relativa do risco, e o NNT, que é o número necessário para tratar, ou seja, quantas pessoas eu preciso tratar para evitar um efeito adicional adverso, que seria, por exemplo, a morte, né? E aí, pessoal, a gente falando um pouquinho de bioestatística, que a gente já conversou, mas vamos lembrar aqui, ela é a aplicação da estatística nas áreas biológicas e as ciências da vida, né? Por que a gente faz análise estatística? Porque a gente tem essa necessidade, a fisiologia da pesquisa, ela tem uma necessidade de descobrir a verdade do universo, e a gente sabe que essa verdade é provisória, né? Porque ela é verdade até que se prove o contrário. Então, a gente tem as evidências atuais, temos que ser o mais atualizados possíveis, mas sabendo que a gente pode ter, né, questionamentos a respeito disso, porque a pesquisa ela é constante e necessária. E a gente segue o que se tem de mais atual no momento. Como que a bioestatística trabalha, né? Ela faz o cálculo de amostra, a gente faz o cálculo amostral quando eu tenho uma população e eu preciso trabalhar com uma amostra. Ela realiza, durante a pesquisa, a gente pode também desenvolver alguns testes, né, dentro da bioestatística. Ela é responsável pela inferência indutiva, né? E ela me conduz para a inferência causal também, mas a inferência indutiva é exatamente você generalizar o resultado que aconteceu na amostra e dizer que isso é a realidade da minha população. E tudo isso sempre é suportado pela estatística, para que eu possa fazer todos esses procedimentos dentro da pesquisa. Essa análise exploratória de dados, né, que seria a organização desses dados, a partir dessa organização, eu começo a identificar as variáveis, né, que a gente já conversou um pouquinho. A gente já conversou das variáveis independentes, que são as exposições,
e a variável dependente, que é o desfecho ou os desfechos, dependendo do tipo de estudo, de delineamento de estudo. Além disso, ele verifica as tendências, né? As tendências, normalmente as tendências centrais, quando a gente trabalha com variável quantitativa, as tendências as tendências centrais, né? Que é a média, a moda e a mediana, e detecta também os valores mais discrepantes a partir do cálculo da variância e do desvio padrão, né? Além disso, a gente também tem os testes de hipóteses, que a gente vai falar um pouquinho, só para a gente entender mesmo que o teste de hipótese, na verdade, ele não é um cálculo em si, mas ele é uma orientação, né, dentro dos testes estatísticos. A gente sempre parte do pressuposto que a doença não ocorre ao acaso, não ocorre aleatoriamente, né? Então, o que normalmente a gente tem que fazer, né? Qual é o nosso objetivo quando a gente faz uma pesquisa? É provar que a nossa hipótese, que a gente chama de hipótese alternativa, ela seja verdadeira, ou seja, que exista, de fato, não só uma associação real, como também uma associação causal, né? Quando a gente usa essa medida de causa e efeito, essa medida de associação, a gente chega a um valor e a gente vai ter uma resposta o quê? Numérica, né? A gente vai ter a informação se existe ou não associação. Se existe causa, né? Se é uma associação causal ou não causal, é um outro momento. Mas a gente está, num primeiro momento da bioestatística, buscando a associação, a informação numérica que existe essa associação. E quais são os fatores, né, associados à frequência dessa doença, maior ou menor, dentro dos grupos expostos e não expostos? Quais os fatores que contribuem, por exemplo, para o grupo exposto desenvolver mais uma determinada doença do que no grupo não exposto? Quando isso acontece, se esses fatores contribuem, significa que é um fator de risco para desenvolver aquela doença. E quando esses fatores protegem, né, os grupos que estão expostos aos fatores, se chama fator de proteção, ok? E aí, um exemplo clássico, né, se fumar causa câncer de pulmão, a gente sabe que existe, lembrando aí da aula de causalidade, existe uma consistência muito grande, isso está mais do que provado, né, que fumar, de fato, é um fator de risco para o câncer de pulmão, mas a gente não trabalha mais no modelo biomédico, né, a gente não trabalha mais com aquela ideia de único fator que causa um desfecho. Então, a gente sabe que outros fatores também causam, e a gente sabe que alguns pacientes que fumam não desenvolvem a doença. Então, né, hoje, a gente fala que é o quê? Ele é um fator de risco mesmo, real, né, para o câncer de pulmão. A bioestatística, né, ela é uma ciência empírica, né? Desculpa, é uma ciência empírica, desculpa, a medicina é uma ciência empírica e a gente precisa recorrer à bioestatística para que a gente possa fazer exatamente o quê? Provar, né, que existe associação de causa e efeito. Então, assim, o que eu preciso, né, entender dentro da bioestatística? Quais são as variáveis que eu vou trabalhar? As variáveis, pessoal, elas estão relacionadas ao indivíduo, ao tempo e espaço, principalmente, certo? E essas variáveis independentes, elas vão me causar um desfecho, certo? Elas vão chegar a um desfecho X ali. E como que eu faço essa investigação, né, da associação do efeito das variáveis independentes, que são os fatores de exposição, sobre o que ela causa sobre a variável dependente, que é o desfecho. Quando eu investigo isso, eu chego num resultado. E qual é o meu objetivo? Refutar a hipótese nula, que seria a não associação, né? Ou seja, dizer para mim, não existe uma associação, então eu não posso dizer que a minha hipótese alternativa é a real. Eu não posso dizer que o réu é culpado. Eu preciso considerar a hipótese nula, ou seja, que não existe uma associação, tá? A partir do momento que eu verifico que existe essa associação, eu parto para um outro momento, né, de raciocínio epidemiológico, para que eu possa, de fato, descartar esse acaso, né? E descartar qualquer efeito de confusão, que a gente vai ver também nos vieses
que são os erros sistemáticos. A estrutura didática da bioestatística é a seguinte: normalmente a gente faz 3 perguntas. Em que medida, ou seja, com que intensidade ocorre a doença Y? Isso seria o quê, pessoal? Uma medida de frequência, né? Prevalência ou incidência. A segunda pergunta seria: na presença de quais condições ou fatores a doença Y se manifesta? Ou seja, qual é a associação, qual é a medida de associação na presença de qual fator a doença se manifesta? Então, eu vou trabalhar com risco relativo, com odds ratio, com razão de prevalência, com os estimadores de tratamento, né, as reduções absolutas e relativas do risco e o NNT, para que eu possa responder essa pergunta. E a terceira pergunta é: qual a possibilidade da associação entre a doença Y e o fator X se dever ao acaso? Que aí eu parto para quê? Para a bioestatística e para o raciocínio epidemiológico de evidências de causalidade, ok? E aí a gente vai falar das amostragens, que é muito importante, que a gente já falou um pouquinho, que a gente tem uma população, e eu não vou trabalhar com a minha população inteira, eu vou fazer um cálculo, que a bioestatística faz isso para mim, eu vou fazer uma seleção, né? Um cálculo amostral. Cada trabalho vai ter uma forma de fazer esse cálculo amostral, tá? Mas, de uma forma geral, a gente vai nessa amostragem, né, que é um tratamento analítico dos dados, que deve ser adequado ao tipo de procedimento de seleção e ao tipo de variável, eu vou pegar essa população, que tem um conjunto de elementos com características comuns, e vou retirar uma amostra, que é um subconjunto, que é representativo dessa mesma população, que é chamado de amostragem, tá? E existem algumas técnicas para que eu possa fazer isso. E essa técnica, ela está sempre descrita na metodologia epidemiológica, né? Na metodologia do trabalho. Então, o meu objetivo principal é construir uma metodologia, né, que tenha um mínimo de viés possível. Meu objetivo é controlar e diminuir esses vieses, né, e viabilizar a minha pesquisa, descrevendo isso na minha metodologia. Então, quais são esses tipos de amostras, né? A mais comum e a que menos, né, causa, vamos dizer assim, possibilidade de vieses é a amostra casual simples, que seria o quê? Você escolher os indivíduos da pesquisa, né, da amostra, de forma aleatória. Então, você escolhe ao acaso a população. É como se a gente entrasse na turma e conforme a pessoa fosse chegando na porta, eu fosse escolhendo. Você vai para o grupo A, você vai para o grupo B, você vai o outro para o A, o outro para o B, e eu vou dividindo de forma casual, né? Aleatoriamente. Todas as pessoas vão ter as mesmas probabilidades de estarem tanto no grupo A como no grupo B, tá? A amostra sistemática, como o próprio nome diz, ela tem um sistema, né? Eu escolho um sistema, um critério, de preferência o mais imparcial possível também, exatamente para minimizar os vieses, já que eu não estou selecionando de forma aleatória. Eu faço o seguinte: eu crio um sistema que eu descrevo na metodologia, números pares e números ímpares. E aí eu distribuo e vou alocar números pares num grupo, números ímpares no outro grupo, mas eu ainda assim não sei quem são. Eu simplesmente criei um sistema para criar essa amostra. A amostra estratificada é escolhida dentro dos estratos da população. Então, eu tenho estratos da população como faixa etária, né? Os idosos, o adulto jovem, o adolescente, a criança, são estratos da população, e dentro desses estratos, eu escolho esses estratos e eu faço a seleção dentro deles. A amostra por conglomerado, né? Onde eu escolho o conglomerado e sorteio dentro dele, que seria, por exemplo, numa escola ou na própria faculdade, a gente escolhe a turma 105, a turma 103, são conglomerados, ou então dentro da cidade, eu escolho o bairro aí, né? O bairro do Madruga, o bairro da Residência, então eu tenho esse conglomerado e faço as escolhas dentro desses bairros específicos, por sorteio ou né, de uma forma aleatória, depois de selecionar a amostra por conglomerado. A amostra de conveniência, ela é constituída de elementos disponíveis naquele momento, certo? Então, eu tenho, assim, convenientemente,
eu posso, não é randomizado, né? Ele é não randomizado mesmo, e eu uso, se eu trabalho, por exemplo, na unidade do Madruga, eu vou atender os pacientes da unidade do Madruga, só que eu tenho que tomar cuidado. Será que isso é representativo de toda a cidade de Vassouras? Ou a unidade do Madruga, a comunidade, tem algumas características, algumas variáveis próprias? Então, isso é importante para a gente evitar vieses, mas tem casos que eu uso a amostra de conveniência, ok? Aqui é só uma representação da população geral e dessa amostra, né, um exemplo, para que a gente possa fazer esse cálculo e realizar também a inferência indutiva. Lembra disso? Que a gente já teve também essa aula? Que é o que acontece dentro dessa minha amostra, eu tenho que fazer um cálculo amostral que seja representativo, né? Senão eu não consigo depois aplicar os testes que eu utilizo dentro da estatística. Então, eu faço esse cálculo antes, trabalho com essa amostra e depois eu aplico os testes estatísticos. E aí, com base nisso, né, eu vou chegar ao nível de significância, intervalo de confiança, que são exatamente essas representações dos erros aleatórios, né? E dentro dessa metodologia do raciocínio epidemiológico. A partir daí, eu faço a inferência indutiva, que é generalizar, né, o que aconteceu na minha amostra, eu tornar uma realidade da minha população, eu dizer que é a realidade da minha população. E aí, pessoal, em relação às variáveis que a gente já viu, né? O que é uma variável? Variável é uma condição avaliada em cada elemento. Então, cada elemento tem as suas características, né? Tempo, espaço, pessoa, principalmente. Qual é a natureza dessas variáveis, né? Ela vai depender do tipo de estudo epidemiológico que eu vou fazer. O que eu quero? A gente já viu isso. O que eu quero? Onde eu quero chegar? Então, quais são as variáveis que vão entrar aqui como possíveis variáveis da minha pesquisa? Quais são as minhas variáveis independentes, que são as minhas exposições, e quais são as minhas possibilidades de desfecho, que são as minhas variáveis dependentes, né? De acordo com o tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, a natureza dessas variáveis, né, é a propriedade que determina a maneira como esses elementos de qualquer conjunto, eles são diferentes entre si, né? E aí, como que eu posso fazer essa classificação? Além de dependente e independente, que é um tipo de classificação de variável, eu posso classificá-las em qualitativas ou quantitativas, certo? A qualitativa, como o próprio nome diz, é a qualidade da variável, né? E aí é importante porque, assim, cada variável, cada tipo de variável vai receber um tipo de análise estatística. Então, isso é muito importante na hora que eu estou definindo a minha metodologia. Eu sentar com o estatístico para saber qual teste ele vai utilizar depois. Quais são as minhas variáveis, né? E o que ele vai utilizar depois. Porque muitos trabalhos, pessoal, a gente faz todo o desenho pensando, né, em ser analítico, um observacional analítico, e no final a gente não consegue, a gente teve um erro metodológico e a gente acaba descrevendo e não fazendo, de fato, a análise, né, de relação causal. Então, quais são essas variáveis qualitativas? Ela pode ser dividida em dois grupos, nominal ou ordinal. Nominal, como o próprio nome diz, é um nome, né? Elas são qualitativas, elas não vão te dar números, né? A gente não vai contabilizar, a gente vai o quê? Classificar. Então, quais seriam essas variáveis qualitativas nominais, né? A gente classifica como igual ou diferente, que seria o quê? O nome, o sexo, o estado civil, a profissão, né? São coisas específicas que a gente vai determinar, cada indivíduo vai ter o seu. A qualitativa ordinal, como o próprio nome diz, eu tenho uma ordem. Então, não é numérico, propriamente dito, mas eu tenho uma ordem. No caso, o primeiro a chegar, o segundo a chegar, o terceiro. O grupo etário pode entrar como qualitativo ordinal. A escolaridade é uma variável. Eu trabalho muito com maior ou menor, né? Mas em relação a uma qualidade, não uma quantidade. A quantitativa discreta e a quantitativa contínua são as duas possibilidades de variável quantitativa. A discreta é o número em si, é a contagem. Quantos pacientes tem nessa sala? Ou quantos alunos tem nessa sala? Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o número, né? A quantitativa discreta. E aí depois eu vou trabalhar com ele.
né? E a quantitativa contínua, ela normalmente a gente trabalha com o quê? Com magnitude, com massa, com altura. É mais ou menos o seguinte: a quantitativa discreta é o número inteiro, e a quantitativa contínua é 1, alguma coisa, né? Seria o número relativo, né? Então, a gente vai trabalhar mesmo com massa, altura, tempo, mas contabilizando também. Essas medidas de ocorrência que a gente trabalha, elas vão influenciar muito, né? A gente sabe que a gente vai contabilizar prevalência e incidência, que podem ter características variáveis qualitativas também, quando a gente levanta prevalência e incidência, e a gente trabalha com números absolutos e relativos, e a gente sabe que as variáveis qualitativas, elas não são rígidas, então eu posso, dentro do mesmo trabalho, ter a variável qualitativa nominal, idade, ou trabalhar com a variável qualitativa ordinal, grupo etário. Depende, eu determino isso no início, tá, da minha pesquisa e disponibilizo na minha metodologia. As variáveis quantitativas, como são numéricas, né, a gente vai trabalhar essas variáveis na hora de fazer a aplicação da bioestatística com as medidas de tendências centrais e dispersão, principalmente, tá? Quais seriam essas medidas que a gente já falou até para P1? As medidas de tendência central, que vão para o centro da distribuição, são a média, a mediana e a moda, que vocês já viram, vocês já sabem o que é, né? A média é o ponto central da distribuição da variável. Seria o seguinte: eu tenho 10 pacientes, né, com peso X. Eu vou somar o peso de cada um e vou dividir ali pelo número de pacientes e vou chegar a uma média. A média ponderada é a média que leva em conta a frequência com que os valores aparecem. A mediana é o ponto central da distribuição, certo? Seria o ponto de posicionamento de 50%. Então, eu vou trabalhar muito com quartil, né, nesse caso aqui da mediana. O número, quando eu tenho na mediana um número de observação par, o que eu faço? Eu faço a média dos dois valores centrais e chego ao meu resultado da mediana. E a moda é o valor que aparece com maior frequência na amostra. As medidas de dispersão ou variabilidade, né, mostram quão diferentes são os indivíduos quando comparados dentro do conjunto de dados diferentes, né? Eu vou trabalhar, para eu calcular o desvio padrão, eu preciso calcular a variância, certo? Então, aqui está como que a gente calcula a variância, mas não vou pedir diretamente isso, não tem esse cálculo na prova, ok? Você boazinha aí nessa questão. Não vou pedir cálculo específico de variância e desvio padrão, e nem de medida de tendência central, mas quero que vocês saibam quando que a gente utiliza essas medidas, certo? Em variáveis quantitativas. E aí a gente começa a pensar nas medidas de associação, que é o básico, a base da bioestatística. Depois a gente vai utilizar outros testes. Mas qual é a aplicabilidade direta, né, dessas medidas de associação nos estudos epidemiológicos, que a gente chama de medidas de efeito, né? Que é exatamente medir a contribuição da presença de uma condição para a ocorrência de um determinado desfecho. Isso aqui, pessoal, o número, ele me dá uma informação, mas é diferente de afirmar, mesmo que eu encontre uma associação numérica, de acordo com a bioestatística, que a gente vai entender agora, é diferente de afirmar que existe uma causalidade etiológica, ou seja, uma relação de fato causal, que é a aula que a gente já viu de causalidade, certo? Que é o raciocínio epidemiológico, lógico, com base na bioestatística. Ela me orienta, mas eu preciso conversar com esse número raciocinando dentro da epidemiologia. E aí eu vou ter algumas possibilidades, razões e diferenças, por exemplo. A razão, né? O que seria uma razão? Mensurar a magnitude da associação e quantas vezes a ocorrência da doença é maior no grupo exposto comparado ao grupo não exposto. Então, basicamente, é falar o risco relativo, que é o mais comum, que é o mais que a gente mais usa, né? Principalmente nos estudos de coorte e ensaios clínicos. Risco relativo é a incidência, certo?
da doença, ou da questão do desfecho que a gente está procurando, no grupo exposto, no numerador, comparado à incidência no grupo não exposto, no denominador. É uma razão simples, certo? E diferença, que é uma outra possibilidade que a gente vai utilizar, que vocês vão ver, no risco atribuível, por exemplo. Auxilia na resposta de quanto a frequência de uma doença no grupo exposto excede em relação ao grupo não exposto. Então, seria mais ou menos dizer o número de casos que são atribuíveis àquela exposição especificamente, ok? Que é o risco atribuível. E aí, pessoal, esse quadrinho já é conhecido de vocês, né? Que a gente pode ter algumas possibilidades. Então, para a prova, utilizem esse quadrinho o quanto vocês quiserem, né? E apliquem aqui o conhecimento, né? Do que é exposição, o que é que desenvolveu a doença e está exposto, não desenvolveu a doença e não está exposto. Então, apliquem mesmo, podem utilizar a calculadora na prova, tá? Mas guardem esse quadrinho aí. Quais são as possibilidades que eu tenho, né? Entre exposição, grupo exposto, não exposto, desenvolver doença e não desenvolver doença? Aqui. Eu posso ter uma relação 1, que seria o quê? A sobre A mais B, que seria exatamente a proporção de doentes entre os expostos, ou seja, a incidência ou a prevalência, depende do tipo de estudo, de doentes em relação aos expostos. A relação relação 2, que seria a proporção C sobre C mais D, que é a proporção de doentes entre os não expostos, e uma terceira relação, que seria exatamente os doentes sobre o total, que seria o quê, pessoal? A proporção de doentes em todos os indivíduos da pesquisa, dentro da minha amostra, né? A mais C sobre A mais B mais C mais D. Ok? Essas são as minhas possibilidades aqui que eu estou trabalhando. E essas medidas de associação, elas vão fazer uma relação de divisão entre expostos e não expostos, né? E essa relação é uma quantificadora do risco. Então, o que é risco? Risco é probabilidade de ocorrência de um determinado evento relacionado à saúde, estimado a partir do que ocorreu no passado recente. Isso aí vocês lembram de medidas de frequência e incidência, né? E qual é o meu objetivo? Utilizando, né, uma medida de associação, é comparar a frequência do evento entre o grupo de indivíduo exposto em relação ao grupo de indivíduos não expostos. E aí, pessoal, são os estimadores de uso comum, que a gente já vem falando durante os estudos epidemiológicos, mas agora estão aqui as conceitualizações. Então, vamos lá, os conceitos. A razão de prevalência é a razão entre a prevalência entre os indivíduos expostos pela prevalência entre os não expostos. É usualmente utilizado nos estudos de prevalência. Então, pessoal, eu não faço nenhum tipo de pegadinha, nada disso. Estudo, se você definiu, é estudo de prevalência. Qual é o estimador que a gente utiliza? O estimador de risco. Razão de prevalência. Alguns autores, né, vão trabalhar nos artigos com outros estimadores também. O odds, por exemplo, às vezes a gente usa, mas basicamente é a razão de prevalência. Risco relativo, que é o mais comum, aí é a razão entre a incidência entre indivíduos expostos pela incidência entre os indivíduos não expostos. Ele é usualmente utilizado em estudos de coorte, tá? Além dele, a gente usa o risco atribuível, que ao invés de ser uma razão, é uma diferença entre número de casos, né, incidência entre indivíduos expostos, menos a incidência em indivíduos não expostos, que é o risco atribuível. O odds ratio, ou razão de chance, é o seguinte: por que ele é utilizado, né? Quando a gente está trabalhando com estudo caso-controle, a gente já tem os casos, né? A doença já aconteceu e a exposição também. Então, na verdade, ela não existe um risco de desenvolver uma doença, mas uma estimativa de risco. A gente busca o quê? A chance dos indivíduos terem sido expostos lá no passado a alguma situação que desenvolveu a doença. Já que o estudo de caso-controle, ele busca o quê? A etiologia das doenças, né? São para doenças raras e doenças novas.
possui a mesma interpretação, mas ele é calculado de forma diferente, né? Ele tem uma fórmula diferente que a gente também já viu naquele slide, não sei se vocês lembram, mostrando lá a tabelinha de contingência, tanto para os estudos de coorte como estudos de caso-controle. E aí eu vou ter alguns resultados. Depois que eu fizer esses cálculos desses estimadores, eu vou ter resultados. E aí eu vou interpretar o resultado desses estimadores. Se esse resultado der um valor maior que 1, ou seja, no grupo exposto, que recebeu um fator de risco, né? Aliás, que recebeu uma exposição, ele tem um resultado maior que 1, significa que existe uma associação numérica, certo? Numérica, não causal, mas numérica, que me direciona para uma interpretação que é um fator de risco e a variável tem impacto sobre a doença, ou seja, a variável independente, ela tem um impacto sobre a variável dependente, ela aumenta a frequência. Se o meu resultado for igual a 1, significa dizer que não existe uma associação, porque o que acontece no grupo exposto é a mesmíssima coisa que acontece no grupo não exposto. Então, não existe uma associação. A variável não tem impacto sobre a frequência da doença. E quando eu tenho de 0 a menor que menos 1, né, significa que é um fator de proteção. Me dá essa ideia de ser um fator de proteção. O grupo exposto, né, desenvolveu menos do que o grupo não exposto. Então, a variável tem também impacto sobre a doença, diminuindo essa frequência. Então, aqui a gente já viu, mas só para a gente lembrar, nos estudos de coorte, a gente identifica os indivíduos com a doença. No estudo de caso-controle, a gente identifica os indivíduos com a doença, né, o grupo caso, depois os indivíduos sem a doença, grupo controle, fazendo pareamento, né, para a gente escolher esse grupo controle aqui, para minimizar os vieses na hora de escolher, de seleção também. E determina o odds da exposição, certo? Como aqui a gente não tem risco, porque já aconteceu, a gente trabalha com com razão de chance, ou odds ratio, que seria o seguinte, a gente coloca nesse quadrinho, né, os pacientes que pertencem ao grupo caso e aqui os pacientes que pertencem ao grupo controle. E aqui a gente verifica se houve exposição no passado ou se não houve exposição no passado. E que comparação que eu faço? Eu faço a comparação do que ocorreu no grupo caso sobre o que ocorreu no grupo controle. Então, a força de associação nesse caso, né, que é dada pelo odds ratio, ela, ou razão de odds, ou razão de chance, é o número de casos expostos, letra A, sobre o número de casos não expostos, letra C, no numerador, dividido pelo número de controles expostos sobre o número de controles não expostos, né? B sobre D. Então, essa é a fórmula para cálculo de odds ratio. Isso aqui, guardem, por favor, para a prova, que a gente já conversou e estamos relembrando aí. Nos estudos de coorte, a gente identifica a população de estudo, né? Aqui a gente tem uma preocupação com inferência indutiva, né? De ser representativo da população, diferente do caso controle, que eu estou buscando etiologia. Aqui não, aqui eu estou vendo história natural da doença e eu tenho essa preocupação dessa amostra ser representativa da população. E eu vou acompanhar esse grupo para verificar a incidência entre grupos expostos e não expostos. Então, eu jogo a informação nesse quadro, nessa tabelinha, onde eu coloco pacientes que desenvolveram a doença, pacientes que não desenvolveram a doença, e aqui os pacientes que foram expostos e os pacientes que não foram expostos. E como que eu faço o cálculo, né, que a gente já viu? É a incidência no grupo exposto sobre a incidência no grupo não exposto. Essa é a força de associação. Isso aqui é o risco relativo, que é uma razão de incidência. Então, vai ser A sobre A mais B, dividido por C sobre C mais D, D de dado, ok? Então, essa é a fórmula do cálculo de risco relativo, que é utilizado para os estudos de coorte. E aqui a gente vai trabalhar com os estimadores de efeito de tratamento. Eu já falei para vocês sobre eles, né? Que é a redução absoluta do risco, risco relativo, redução relativa do risco
e NNT. E agora eu estou apresentando aqui para vocês como que a gente calcula, né? Esses aqui, estimadores de efeito de tratamento, eles são utilizados em ensaios clínicos, tá? A redução absoluta do risco seria o quê? Uma diferença de risco entre os indivíduos controle, no grupo controle, ou seja, no grupo que recebe o placebo ou o tratamento convencional, em relação aos tratados. Então, o que seria isso? Esse é o conceito. Como que eu faço a fórmula, né? Qual é a fórmula do RAR, que é a redução absoluta do risco? É risco no controle menos o risco no tratamento, certo? E aí aqui, pessoal, normalmente por ser absoluto, é um número absoluto. Só que eu multiplico por 100, certo? Para ter uma interpretação mais precisa. O risco relativo é uma razão entre as incidências. Lembrando que aqui eu não tenho o risco de desenvolver a doença, não é esse o meu objetivo. Mas seria o quê? Dizer, com base nesse risco relativo, com essa ideia, porque a estrutura dos estudos, dos ensaios clínicos, lembra, é a mesma estrutura do coorte, então a ideia de risco relativo é a mesma, só que a minha interpretação a intervenção é benéfica, né? Então eu vou colocar o risco, a incidência, né, no grupo tratado sobre a incidência, vamos dizer assim, no grupo controle, tá? Mas é calculado da mesma forma. E aí, a partir daqui, certo? Eu vou ter, calculando o risco relativo, eu vou calcular a redução relativa do risco, que nada mais é do que a eficácia da minha medicação. Expressa a redução percentual do evento no grupo tratado em relação ao controle. Então, normalmente, pessoal, a redução absoluta do risco, eu posso multiplicar por 100, enfim, mas normalmente é um número absoluto. A redução relativa do risco, ela normalmente é expressa em porcentagem, né, de um evento no grupo tratado em relação ao controle. O cálculo é feito da seguinte forma: 1 menos o risco relativo. Então, se eu tenho um risco relativo de 35%, qual seria a eficácia do meu tratamento, pessoal? Se é o inverso, né, para completar os 100%. Então, se eu tenho um risco relativo de 35%, ok? Eu tenho uma eficácia ou um risco relativo, desculpa, ou uma redução relativa do risco de 65%. O NNT, que também é um estimador de efeito de tratamento, é o número de pacientes que precisam ser tratados para que um efeito adverso adicional seja evitado, a morte, por exemplo. O ideal é que seja 1 para 1, tá? Mas a gente precisa observar, principalmente nos estudos de ensaio clínico, quantos pacientes foram tratados para evitar um efeito adverso, né? Então, um exemplo, às vezes eu preciso tratar 5 pacientes para evitar uma morte adicional. Às vezes eu preciso tratar 1000 pacientes para evitar uma morte adicional. E aí eu vou pensar sempre no quê? No risco-benefício, né, para o meu paciente. Então, esse número é importante na hora de eu pensar nesse risco-benefício. E como que eu calculo esse NNT, né? Seria 1 sobre a redução absoluta do risco, ok? E aí a gente vai aplicar a estatística nesses estudos epidemiológicos, né? Primeiro, eu vou identificar o que ocorreu nessa associação, que foi aquela tabelinha lá, né? Qual foi o valor do meu risco, da minha razão de prevalência, do meu risco relativo e do meu odds? O que ocorreu na associação? E aí eu verifico, né? Eu preciso verificar a minha metodologia, se existe uma associação verdadeira ou se existe uma associação por artefato. Então, assim, o que seria isso? Quando eu tenho uma associação por artefato, normalmente eu percebo que existe eu acho, né, os meus vieses, os meus erros sistemáticos, que são os principais erros de seleção, erros de informação e erros de confusão, tá? São os meus principais erros sistemáticos. Eu sei que eles podem acontecer, ok? Diferente do erro aleatório. O erro aleatório é o erro do número. Eu tenho uma probabilidade de erro que eu considero tolerável.
O que estiver fora desse erro tolerável, né? Se eu tiver ali, está fora do erro tolerável, do número, eu digo que existe uma associação, o quê? Existe uma associação. Se ela é causal ou não, é uma outra etapa, né, de raciocínio, que é a associação significativa de causalidade. Então, é um outro raciocínio. Aqui a gente está falando do número. Os testes estatísticos são feitos exatamente para descartar o quê? O acaso, certo? Então, eu vou ter como que eu expresso, que a gente já viu, o erro sistemático são os vieses. E como que eu expresso os erros aleatórios, que são os erros do número? São exatamente o valor do P, que é o nível de significância, e o IC, que é o intervalo de confiança. Antes disso, pessoal, a gente vai ter algumas considerações sobre testes de hipótese, que a gente fala muito de hipótese, mas aqui eu nem vou aprofundar tanto, não, porque isso aqui é bem parte da estatística mesmo, é só para vocês entenderem um pouquinho. Então, a estatística, existem vários testes, né, estatísticos que são comuns mesmo na nossa área, e todos eles vão fazer uso, né, da estatística e a sua respectiva distribuição dentro da amostra, né? De forma geral, pessoal, a gente escolhe, né, um parâmetro e a hipótese a ser testada. Então, por exemplo, eu posso dizer, né, que eu pego como hipótese nula, ou seja, que não existe associação, que não haja, né, associação entre perda de peso, ou seja, entre peso e dieta, ok? Essa é a hipótese nula. Não existe associação entre peso e algum tipo de dieta. E aí, o que eu quero fazer? O que eu levanto? Qual a hipótese que eu levanto? Eu levanto uma hipótese alternativa. Ou seja, sim, se eu fizer uma dieta, eu vou ter alguma reação do meu peso. Pode ser ganho ou perda, mas eu vou ter uma diferença de peso, né? Normalmente negativa. É uma redução do peso após a dieta, ok? Então, pessoal, o que eu posso ter quando eu uso, né? E vou testar essa minha hipótese? Eu vou utilizar os meus estimadores, primeiro passo. Eu vou verificar se o que aconteceu na amostra é suficiente para eu rejeitar a hipótese de nulidade, que é a não associação. Tá? O que é essa não associação? Numérica. Quando o meu risco relativo, o meu odds ratio ou a minha razão de prevalência são igual, dá um resultado igual a 1. Ou seja, grupo exposto e grupo não exposto têm o mesmo resultado. Então, significa que a minha hipótese de fato é nula, não existe associação. E substituí-la por uma hipótese alternativa. Essa hipótese alternativa é quando acontece o quê, pessoal? Quando o risco relativo, o odds, a razão de prevalência, enfim, são maiores ou menores que 1, certo? Que pode ser um fator de proteção ou pode ser um fator de risco, certo? E dentro, né, qualquer decisão, vamos dizer assim, a ser considerada com relação à rejeição, ou que é refutar a hipótese nula, está sujeito a erro, certo? E quais são as possibilidades de erro? Eu tenho um erro que a gente chama dentro do teste de hipótese, que é o erro tipo 1 ou o erro tipo 2. O erro tipo 1, também chamado de erro alfa, ele é considerado mais grave, certo? Que é a probabilidade de erro tipo 1, que é quando eu rejeito a hipótese nula, eu refuto a hipótese nula, quando, na verdade, a hipótese nula é verdadeira. O que seria dizer isso? O réu é inocente. Então, eu estou culpando um inocente porque eu estou dizendo que existe, tá, uma associação numérica, quando, na verdade, não existe, certo? Então, esse é um erro tipo alfa, dentro do teste de hipótese. E o que seria o erro tipo beta, ou erro tipo 2? É quando eu não rejeito a hipótese nula, mas, na verdade, a minha hipótese alternativa que é a correta. Só que eu não consegui provar que, de fato, ela é. Só que ela é menos mal, tá? Eu não estou condenando, né? Ou não estou dizendo que algo causou um desfecho, quando, na verdade, não causou. Então, ela é menos pior. Não é um cálculo, mas é uma proposta ou uma orientação de tomada de decisão, certo? Nível de significância de um teste, né? Que é a probabilidade máxima de você rejeitar a hipótese nula, que é
ou erro tipo alfa, né? Esse nível de significância, a gente normalmente trabalha, o pesquisador define, que a gente já conversou em causalidade, em 5%, onde eu tenho a probabilidade máxima de rejeitar a hipótese nula de 0,05. Então, seria mais ou menos o seguinte: quando as medidas de associação têm um P menor ou igual a 0,05, indicam que a probabilidade da associação observada entre exposição e desfecho ter ocorrido ao acaso é menor que 5%. Então, se é menor que 5% e o pesquisador considera esse erro tolerável de 5%, significa dizer o quê? Que eu posso rejeitar a hipótese nula e substituí-la pela minha hipótese alternativa, certo? E as medidas de associação, quando a medida da associação me dá um valor P maior que 0,05, indica que a probabilidade de associação observada entre a exposição e desfecho ter ocorrido ao acaso é maior que 5%. Então, me sugere que eu não posso rejeitar a hipótese nula, ok? E o intervalo de confiança, ele me auxilia ainda mais, né? A gente trabalha com margem de erro, certo? Então, eu vou calcular calcular ali um grau de incerteza sobre o real valor da estimativa que está sendo feita. Então, eu chego no valor, né? E eu tenho que calcular uma margem de segurança. Então, esse intervalo de confiança, ele define os limites superiores e os limites inferiores de um conjunto de valores que tem certa probabilidade de conter no seu interior o valor verdadeiro do estimador de risco analisado. Ok? Então, se tiver dentro desses valores máximos e mínimos, ok, eu considero, está dentro do intervalo de confiança. Quando eu tenho um IC de 95%, quando esse C, esse intervalo de confiança de 95%, incluir a unidade 1, pessoal, que é isso aqui, ó, quando ela incluir, tá, dentro do intervalo de confiança, calculando máximo e mínimo, limite máximo, limite mínimo, e o número 1 passar, né, estiver dentro desse intervalo de confiança, significa o quê? Que não há associação, certo? Mesmo que não seja o número exato que eu achei, mas ele está lá dentro do intervalo de confiança. Então, se incluir a unidade 1, eu não posso refutar a hipótese nula, certo? Porque pode ser que realmente não existe associação. Ao passo que, quando não incluir o valor 1, corresponde dizer que o P é menor ou igual a 0,05%. E aí eu posso, sim, refutar a hipótese nula e considerar a minha hipótese alternativa. Aqui são os testes mais utilizados em epidemiologia, mas não vai cair na prova, mas estão aqui, só para a gente saber, para vocês futuramente. Acho que eu já até falei um pouquinho com vocês sobre testes pareados, que é o T-Student e o ANOVA, ou ANOVA, né? O teste de capa, que é o teste de concordância, né? Para descrever a intensidade de concordância entre duas pessoas ou dois métodos de classificação, enfim. Mas eu não vou pedir isso aqui na prova, não, tá? Erros sistemáticos, que a gente já conversou. Então, a gente já viu aí, ó, erros sistemáticos, erros aleatórios, erro tipo alfa, erro tipo beta. Os sistemáticos, pessoal, são vieses, né, ou bias, que a gente chama também de bias, que é uma variação sistemática, que tem um certo grau de conhecimento, tá? É o resultado de desvios no momento da mensuração das variáveis em virtude de um instrumento utilizado, ou então do próprio pesquisador, ou ainda das próprias características do próprio objeto que eu estou pesquisando. Então, são erros, são variações que eu já sei que podem acontecer. Então, o que eu preciso fazer? Se eu sei que pode acontecer, eu preciso minimizar esses vieses. E quem é o contraponto do viés? A validade, que é a validade interna e externa do meu trabalho, né? Quais são os principais tipos de vieses? Viés de seleção, que refere-se a qualquer erro no processo de seleção da amostra, né? Por meio de um método que não garante a sua representatividade. Então, como que eu minimizo esse erro de seleção? Né? Pela randomização. Quando eu não posso utilizar a randomização na seleção da amostra, o que eu faço? Né? Uma outra forma, o pareamento. Né? O pareamento é uma forma de minimizar, uma medida de controle
de diminuição de viés. Um outro viés que eu posso ter, são os vieses de informação, que são relacionados a erros de classificação dos elementos da amostra, né, e da medição das variáveis no momento da coleta da informação, ou na codificação, ou no recolhimento, né, dessa informação. E dentro dele eu posso ter, que é relacionado ao viés de informação, em relação à classificação, quando eu tenho, assim, eu não tenho tão claras regras, né, para classificação do grupo exposto e não exposto, do grupo doente, no caso doente, ou doente, não doente, porque isso pode haver um grau de subjetividade no momento de categorizar. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso. O viés de informação relacionado à memória, né, que é muito comum nos estudos de caso-controle. O viés de informação do próprio observador, às vezes ele não consegue, né, ele não faz a solicitação correta, o registro correto, a interpretação do dado de forma correta, enfim. Eu posso ter um viés de informação de perda de segmento também, tá? Quando eu perco pacientes ali nos estudos de coorte, por exemplo, né? Eu estou acompanhando muito o indivíduo por um período muito longo, enfim, pode ser que haja a perda e eu acabe não passando essa informação de forma correta. E o viés de confusão, que são os fatores de confusão que podem surgir, né, quando uma variável interfere ou distorce a associação entre as variáveis de fato, que são a exposição e o desfecho, e acaba alterando a força ou o sentido dessa relação, tá? Então, essas são as variáveis de confusão. Os métodos que a gente já até falou um pouquinho, de controle ou diminuição de vieses, são esses aí, né, que a gente já viu, randomização, mascaramento, que a gente já viu no estudo, né, a gente conversou bastante das classificações aberto, simples cego, duplo cego, que é a cegueira, né, você cegar o paciente e o pesquisador, ou que é o duplo cego, ou o paciente, o pesquisador e o bioestatístico, uma forma da gente minimizar um viés, né, os vieses. O pareamento nos estudos de caso-controle, que é exatamente você fazer uma seleção do grupo controle, não preocupado com o resultado, né, pessoal? Mas parear, colocar as mesmas características dos pacientes em relação às variáveis, né? As variáveis tempo, espaço, pessoa. Isso é importante, que a gente também já conversou nos estudos de caso-controle, né? Que a gente já falou desse pareamento. A estratificação e a análise multifatoriada, a estratificação é uma técnica que é muito utilizada para controlar os fatores de confusão, né, na análise do estudo, que envolve uma medida de associação dentro dessas categorias, certo? Mas, enfim, aqui eu não vou entrar tanto nesse detalhe, não. E a análise multifatoriada, que possibilita a gente calcular uma estimativa, né, de associação, que é controlando, né, os vários fatores de confusão. Então, na verdade, essas duas, tanto a estratificação como a análise multifatoriada, é mais para fatores de confusão, né? Então, essa análise multifatoriada é quando eu tenho fatores de confusão atuando simultaneamente, tá? Então, por exemplo, se a estratificação falha devido, por exemplo, a uma amostra de tamanho insuficiente, eu posso lançar mão de uma análise multivariada, tá? De vários fatores. Acho que eu falei multifatoriado, desculpa, é multivariado, perdão. E como a gente falou, né? Aqui, ó, que o contraponto do viés é a validade, o que seria essa validade? Validade interna é o grau em que as conclusões do pesquisador descrevem corretamente o que realmente aconteceu no estudo. E a validade externa é o grau em que essas conclusões apresentadas são apropriadas quando aplicadas no universo externo ao estudo, certo? Então, aí são conceitos de validade, mas sempre pensando exatamente nessa inferência indutiva, né? De generalizar, fazer tudo correto, com a metodologia correta, a validade interna, para que a gente possa extrapolar essa informação, essas conclusões, né? E aplicar no universo externo. E aí, pessoal, o estudo epidemiológico está relacionado à produção do conhecimento para a tomada de decisões relacionadas à formulação de políticas de saúde, organização do sistema
e as intervenções destinadas a dar solução a problemas específicos. Então, a gente termina aqui, nessa aula que eu prometi para vocês, e bons estudos!